Bom dia, irmãos queridos, nesta quinta-feira, dia 17 de dezembro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos juntos meditar o Evangelho de São Mateus, capítulo 1, versículos de 1 a 17. Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Jesus, filho do homem, filho da humanidade. A palavra de hoje se apresenta difícil, uma lista enorme de nomes de Abraão até Jesus. O intuito de São Mateus é mostrar que Jesus é, de verdade, filho de todas as gerações que o precederam. Ele não é um ET, não é um anjo perdido que caiu do céu. Jesus não tem vergonha de ter entre seus antepassados assassinos, traidores, prostitutas, ladrões, pecadores. Ele é uma haste desse velho toco, absorve todo o negativo da história, o consome, restitui à humanidade a inocência e a santidade originárias. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Fares e Zara de Tamar. Fares gerou Esrom, Esrom gerou Arã, Arã gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Booz de Raab, Booz gerou Obed de Ruth, Obed gerou Jessé, Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, da mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias, Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acas, Acas gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, e Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. No total, pois, as gerações desde Abraão até Davi são 14, de Davi até o exílio na Babilônia 14, e do exílio na Babilônia até o Cristo 14. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, sem dúvida o trecho de hoje pode ressoar um pouco cansativo para quem não está acostumado. Escutar esta série de nomes, gerações e gerações, não faz parte da nossa cultura, mas tem sentido e não é por acaso que encontramos esse trecho na liturgia antes do Natal. É bom saber que Jesus costumava se chamar Filho do Homem. Frequentemente ele se definia Filho do Homem. E o que esse título significava? É suficiente pensar e refletir um minuto. Quando se fala de Jesus, muitos dizem: ele era bom porque era Deus. Ele fazia milagres porque era Deus.
Ele ressuscitou porque era Deus. Ele rezava porque era Deus. Eu não sou Deus, então Jesus não é um exemplo para mim. Eu não tenho a divindade dele. Pelo contrário, tenho uma humanidade fraca, sou de barro, então posso pecar. Esse raciocínio é muito errado, porque transforma Jesus em um ser angelical e mata a sua natureza humana, anula a obra da salvação. Ai daquele que não reconhece Jesus como autenticamente humano e histórico. Por isso que os evangelhos não poupam palavras para demonstrar que Jesus tinha em suas veias o sangue da raça humana. Ele tinha o sangue de Abraão, de Isaac, de Jacó. Ele tinha o sangue dos santos e assassinos que o precederam. Ele tinha o sangue das prostitutas e mulheres estrangeiras que se encontram na sua linhagem. E é exatamente por isso que ele restaura toda a história, entra na história e a cura. O Papa Bento XVI usa a imagem de um rio podre que é a humanidade escrava do seu pecado, que vai aumentando como uma bola de neve suja e podre, e de repente esse rio, que é um esgoto, se encontra com o rio de luz que é Jesus. A humanidade de Jesus é o ponto de encontro entre o esgoto e a luz. Esta corrente de luz, que vai contra a correnteza podre do pecado, vai entrando na humanidade e a sara a cada dia mais. Com clareza e sinceridade, os evangelistas relatam a árvore genealógica de Jesus. Sabemos que isso era muito forte, porque os antigos enxergavam toda a raça humana como um homem só, que ia se desenrolando no curso da história. Os povos primitivos, em especial o povo da Bíblia, tinham a impressão clara de ser um único corpo com os antepassados, os presentes e os futuros. De verdade, Jesus tinha dentro de si o sangue de todos os santos e assassinos que o precederam. Ele mergulhou de verdade na natureza humana, prostrada, ferida mortalmente pelo pecado. Ele se tornou carne humana fraca, igual a você, igual a mim. No sangue de Jesus reviviam os instintos do rei Davi. Revivia a sua fraqueza em pecar com Betsabeia e a sua maldade em provocar a morte de Urias. Entre os antepassados de Jesus haviam mulheres mal faladas. Tamar, cananeia engravidada por seu sogro Judá. Raabe, prostituta cananeia em Jericó. Rute, moabita de sã conduta, mas pagã. E Betsabeia, que, como falamos, adulterou com Davi, e foi mãe de Salomão, o qual tinha 700 mulheres e 300 concubinas. Para não falar dos sucessores, o próprio Salomão era um assassino, como lemos no 2º capítulo de Reis. Ele manda matar o seu irmão mais velho, Adonias, pelo medo que lhe tire o trono. E com ele mata também os demais que apoiavam este irmão, além da triste traição da aliança por causa das mulheres estrangeiras que ele quis pegar no seu harém. Com Roboão e Jeroboão, o reino se divide e Israel se afasta sempre mais de Deus. Houve até prostitutos sagrados no país. O rei Jorão, que encontramos nesta genealogia, matou todos os seus irmãos e alguns chefes de Israel por medo que lhe tirasse o trono. Osias se tornou leproso pelo seu orgulho e pela falta de respeito para com o templo, como encontramos em 1 Crônicas, capítulo 25, versículo 16. Manassés se dedicou à magia, aos encantamentos, à feitiçaria e à bruxaria,
como lemos em Crônicas 33. Esta corrente de mal desemboca no terrível exílio de Babilônia. Se tivéssemos tempo, poderíamos continuar com mais precisão, mas estes acenos são suficientes para entendermos. Depois desse relato, ninguém tem mais direito de desanimar, porque mais ferida do que a genealogia de Cristo não tem. Jesus, que se mergulha no fundo da fossa, ele se suja, abraçando este homem pecador, mas não peca, muito pelo contrário, injeta na humanidade uma potente injeção de adrenalina espiritual que faz reviver este homem morto pelo pecado. Jesus repercorre a história no sentido contrário, ou seja, projeta um facho de luz no passado e no futuro. Jesus é de verdade o filho desse homem, ferido de morte, pecador, sujo, preso na fossa. Através da encarnação, Deus estreita um laço de carne com a sua criatura ferida, mas o pecado não consegue matar Jesus. Pelo contrário, o amor de Jesus mata o pecado, mata a morte e liberta a humanidade inteira. A ação de Jesus sara a humanidade para trás e para frente, salva todo homem que veio e todo homem que virá nesse mundo. Essa é a essência do Natal, a profundidade do Natal. O menino Jesus salva os homens que o precederam e aqueles que vêm depois, até o fim dos tempos. A força que corria nas veias de Jesus hoje corre em você. Em virtude do batismo, você foi salvo. Jesus assumiu a tua carne fraca e pecadora e venceu, para te dar a força de vencer. Portanto, hoje podemos viver esse propósito, agradecer a Deus sem parar, por ter nos dado uma vida nova, apesar de todos os pecados que cometemos na nossa carne. Podemos pensar em todas as potencialidades que você recebe do teu relacionamento íntimo com Jesus. Você pode se confiar a Ele, pode entregar nos braços de Jesus todas as tuas feridas, todo fracasso, todo medo, porque é Ele quem cuida de você. Pode renovar a tua esperança interior e a tua certeza. Vai dar certo. Com Jesus, tudo vai dar certo, porque eu tenho uma vida nova dentro de mim. Com essa nova compreensão, vamos ler novamente essa leitura que nos introduz no mistério da encarnação. Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Fares e Zara de Tamar. Fares gerou Esrom, Esrom gerou Arã. Arã gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz de Raab. Boaz gerou Obed de Ruth. Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, da mulher de Urias. Salomão gerou Roboão. Roboão gerou Abias. Abias gerou Asa. Asa gerou Josafá. Josafá gerou Jorão. Jorão gerou Uzias. Uzias gerou Jotão. Jotão gerou Acas. Acas gerou Ezequias. Ezequias gerou Manassés. E Manassés gerou Amon. Amon gerou Josias. Josias gerou Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio da Babilônia,
Jeconias gerou Salatiel. Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúde. Abiúde gerou Eliaquim. Eliaquim gerou Azor. Azor gerou Sadoc. Sadoc gerou Aquim. Aquim gerou Eliúde. Eliúde gerou Eleazar. Eleazar gerou Matã. Matã gerou Jacó. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. No total, pois, as gerações desde Abraão até Davi são 14, de Davi até o exílio na Babilônia 14, e do exílio na Babilônia até o Cristo 14. Vamos parar um pouco para sublinhar as frases do Evangelho ou da reflexão que mais ilumina a nossa vida. Nesse momento, podemos escolher um propósito que nos ajude a escancarar as portas a Cristo. Ele, verdadeiro homem, revela o homem ao homem, mostra quem é de verdade o homem, como dizia São João Paulo II. É possível ser de Deus, porque Ele se tornou um de nós. O que você pode aprender de Jesus e praticar hoje? Vamos pensar mais um pouco em como podemos colocar em prática o quanto nos propomos. Jesus, Filho de Deus, Filho do homem. Paz e alegria a todos. Jesus assumiu a nossa carne e a restaurou. Paz e alegria a todos.
No horizonte uma grande luz viaja na história, vencendo toda a escuridão, fazendo-se memória, iluminando a nossa vida. Cristo nos revela que não se vive se não se busca a plena verdade. De 1000 caminhos chegamos juntos, trazidos pela fé. Ouvimos o eco de tua palavra que ressoa agora. E na canção sob este céu, para o mundo inteiro, proclamaremos que Cristo vive e está entre nós. Eis-me aqui, sob esta mesma luz, sob esta mesma cruz, cantando a uma voz: Emanuel, 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 Emanuel. E da cidade em que derramou seu sangue por amor, que vem mudando o velho mundo, recomeçaremos, seguindo Cristo junto a Pedro, renasce em nós a fé, palavra viva que nos renova e cresce em nós. Eis-me aqui, sob esta mesma luz, sob esta mesma cruz, cantando a uma voz: Emanuel, Emanuel, Emanuel. Dom que Deus Pai nos deu foi Jesus, seu Filho. A humanidade foi renovada e nele libertada. É todo humano e é todo Deus, é o pão da vida, que a todo homem e seus irmãos se entregará. Eis-me aqui, sob esta mesma luz, sob esta mesma cruz, cantando a uma voz: Emanuel, 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 Emanuel. Morreu a morte, venceu a vida, é Páscoa em todo o mundo. O vento sopra em todos nós, o Espírito fecundo, e leva avante na história a igreja, sua esposa, sob o olhar de Maria em comunidade. Eis-me aqui, sob esta mesma luz, sob esta mesma cruz, cantando a uma voz: Emanuel, 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 Emanuel. Nós recebemos do passado séculos de história, relembra a vida de tantos santos que hoje estão na glória, porque um dia aqui na terra ousaram voar mais alto. Mudar o mundo será possível só com Jesus. Eis-me aqui, sob esta mesma luz, sob esta mesma cruz, cantando a uma voz: Emanuel, Emanuel, Emanuel. Primavera, tempo de mudança. É hoje o dia que é sempre novo, tempo de esperança. Mudar o rumo, palavra e gesto, mudar o coração. Dizer ao mundo e
dizer a toda a gente: Jesus é o Senhor, eis-me aqui. Sob esta mesma luz, sob esta mesma cruz, cantando a uma voz.